Estudo Bíblico, o livro do profeta Obadias. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Referências bibliográficas. Comentário da Bíblia Russell Shedd, Bíblia de Estudo Genebra. Introdução. Autor. Pouco se sabe sobre esse profeta além do seu nome, que significa servo ou adorador do Senhor. O nome em si não é incomum no Antigo Testamento. O valor e a autoridade da mensagem desse livro apoiam-se no fundamento de que o Senhor o falou, verso 18, e não na fama ou proeminência do mensageiro. Data e ocasião. Estudiosos dessa profecia já debateram muito sobre a data de sua composição. O profeta tem em vista um ataque militar a Jerusalém, do qual os edomitas participaram com prazer, versos 11 a 14. Mas não apresenta informações que precisem a data da catástrofe. Alguns datam o livro em relação à invasão de Judá pelos filisteus e árabes durante o reinado do rei Jeorão, 848 a 841 a.C., do qual presume-se que os edomitas participaram. Segundo Reis 8, versos 20 a 22, segundo Crônicas 21, versos 8 a 10 e 16 e 17. Outros relacionam os eventos que inspiraram esta profecia com as invasões de Judá pelos babilônios, que resultaram, por fim, na sua queda em 586 a.C. Tanto nas Escrituras, Salmos 137, Ezequiel 35, de 1 a 15, quanto a tradição judaica, mencionam explicitamente o envolvimento dos edomitas nessa catástrofe final. E o texto de Obadias parece referir-se mais naturalmente a esse acontecimento, embora as semelhanças impressionantes entre os versos 1 e 9 dessa profecia e Jeremias 49, versos 7 a 22, representem mais do que uma notável coincidência. Elas não resolvem o problema da data de Obadias. Sabemos que Jeremias profetizou de 626 a.C. até depois de 586 a.C., mas não se sabe se um profeta faz citações do outro ou se ambos se basearam em uma fonte anterior. Propósito. A profecia é a respeito de Edom, verso 1, e é constantemente dirigida a essa nação, mas foi dada à comunidade da aliança como escritura sagrada. O seu propósito, portanto, mais do que o de advertir Edom sobre o julgamento iminente, é o de reassegurar ao povo de Deus quanto à justiça triunfante que trabalha em seu favor. Edom prosperou, Judá ficou derrotada e a ordem moral do mundo parecia ter sido derrubada por forças ilegais. Mas o profeta Obadias foi suscitado com uma mensagem sobre a justiça soberana de Deus, com o intuito de fortalecer a fé enfraquecida do seu povo. Sua palavra viria para encorajar o povo de Judá, que enfrentava essas adversidades, a ter esperança na justiça de Deus e na vitória final contra os inimigos. E o propósito justo de Deus, não o desejo mal dos homens, que determina a história. Verdades fundamentais. 1. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. 2. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. 3. Deus dará vitória ao seu povo. 4. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. Obadias 1, versos 1 a 21. A profecia se baseia nos pecados e o castigo de Edom. Essa breve profecia sintetiza o significado da relação entre Edom e Israel, Esaú e Jacó. Na história da salvação e, ao assim fazer, revela certo aspecto do dia do Senhor e do reino de Deus. Os descendentes de Esaú eram os edomitas, e os descendentes de Jacó formaram a nação de Israel. A mensagem de Obadias foi dirigida contra Edom, a nação dos descendentes de Esaú.
Os israelitas e os edomitas eram, portanto, os descendentes dos 2 filhos de Isaque, Gênesis 27. Mas o incidente da luta pela primogenitura criou uma hostilidade permanente entre esses 2 irmãos de sangue, Esaú e Jacó. A história de Edom reflete o contínuo desdobramento da lei da iniquidade dos pais sobre os filhos. Ver Êxodo 20, verso 5. Os edomitas odiavam os israelitas muito após a morte de Esaú, e essa hostilidade continuou especialmente depois que eles se recusaram a permitir que os filhos de Israel tomassem o caminho mais curto através do seu território em caminho para Canaã. Veja Números 20, versos 14 e 21. A descrição que Obadias fez de Edom foi: o orgulho do seu coração te enganou. Verso 3. Eles estavam orgulhosos de sua aparente fortaleza no alto de uma montanha, onde existiam várias áreas de armazenamento subterrâneo para a captura de água da chuva. Os edomitas se sentiam muito seguros em sua fortaleza e se orgulhavam dela. Verso 1. Assim diz o Senhor. Essa é uma expressão que indica a autoridade divina da profecia inteira. 2 Pedro 1, verso 21. Edom. O rancor entre Edom e Israel começou no período patriarcal. Deus abençoou Isaque e Rebeca com os filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, versos 21 a 26. Malaquias 1, versos 2 e 3, Romanos 9, versos 10 a 13. A rivalidade pessoal existente entre Jacó e Esaú, Gênesis 27, de quem descendem as nações de Israel e Edom, se transformou num conflito de dimensões nacionais. Êxodo 15, versos 13 a 15, Números 20, versos 14 e 21, 1 Samuel 14, 47, 2 Samuel 8, de 13 a 14, 1 Reis 2, de 14 e 15, 2 Reis 8, 20 a 22 e 14, verso 7. Edom também representa simbolicamente os inimigos do povo de Deus. Isaías 63, versos 1 a 6. O caso mais terrível dessa inimizade, entretanto, revelou-se quando os babilônios destruíram a cidade de Jerusalém, juntamente com o templo em 586 a.C. Oportunidade aproveitada pelos edomitas para depredar o que restava da cidade e das fazendas abandonadas. Levantemo-nos contra Edom para a guerra. Falando para o seu povo, o profeta vê significado divino nas notícias de uma conspiração contra Edom. Por detrás da trama humana, o Senhor soberano está operando. O fato de que essas notícias chegaram aos ouvidos de Obadias, em conexão com essa visão, não era coincidência. Era um sinal do cumprimento da profecia. Versos 2 a 14. Deus declara guerra contra Edom, resolvendo humilhar, versos 2 a 4, e saquear, versos 5 a 7, aquela nação. Nenhum governante sábio ou guerreiro valente em Edom resistirá ao ataque divino, versos 8 a 10. Edom, que já havia sido cruelmente indiferente para com as angústias de Judá, versos 11 a 14, irá cair. Verso 3. Habitas nas pendas das rochas. Refere-se à capital de Edom, a grande cidade de pedra esculpida na rocha sólida e por isso mesmo chamada Sela, rocha em hebraico, e Petra, rocha em latim. Alta morada. A maior parte de Edom era rochosa e alta. O que resta de Sela mostra quão seguros os edomitas podiam se sentir. Aliás, os versos 6 e 7 dão a entender que só uma traição podia abrir o caminho àquela fortaleza. Verso 4. Remontares como águia entre as estrelas. Uma descrição hiperbólica do falso sentimento de segurança dos edomitas. Apesar da aparente segurança de Edom, ninguém pode elevar-se acima de Deus. Embora Edom parecesse invencível,
Deus chamou Israel para compreender que nenhum poder terreno pode escapar à sua justiça soberana. Verso 6. Esaú, pai de todos os edomitas, o irmão gêmeo de Jacó, ao qual odiava por causa da profecia de que Esaú serviria a Jacó, Gênesis 25, versos 23 e 30. Essa rivalidade contra Israel foi herdada pelos edomitas. Segundo Crônicas 21, 8 e 17, Números 20, versos 14 e 22. Foram esquadrinhados os bens. Talvez haja aqui uma dupla referência. 1. Obra de um espião a revelar os segredos da fortaleza. E 2. Obra dos soldados invasores, nada deixando de valor na cidade assaltada. Verso 7. As nações conspiradoras do verso 1 tornam-se os aliados de Edom. Trata-se de uma questão de justiça que Edom fosse traído pelos amigos, tendo apunhalado o irmão Jacó, verso 10, pelas costas. Na época de Obadias, a infiltração dos árabes na direção de Edom já havia começado, mas foi apenas no século V a.C. que a capital caiu em suas mãos da maneira aqui profetizada. Por outro lado, porém, parece que o mesmo Nabucodonosor que destruiu a Jerusalém invadiu a Edom alguns anos mais tarde, isso é, no ano 581 a.C. Verso 9, Temã, o nome pessoal de um descendente de Esaú, Gênesis 36, 11, que também era usado para a nação edomita. Versos 11 a 14. Edom é condenado por ter violado a lei da compaixão fraternal ao unir-se, em atitude maliciosa, aos inimigos de Deus, quando esses destruíram Judá. Este trecho relembra o que os edomitas fizeram depois da destruição de Jerusalém, merecendo assim, posteriormente, um fim semelhante. Traduzido nos tempos do Novo Testamento, Edom personifica o espírito do mundo. 1 João 2, versos 15 a 17. Verso 15, o dia do Senhor. É o dia no qual Deus julga abertamente e publicamente sem haver escape. Sofonias 1, versos 14 a 18. Todos os dias do Senhor são apenas prelúdios do grande período final do julgamento, preeminentemente o dia do Senhor descrito em Apocalipse, capítulos 6 até 20, que começa com o derramamento dos julgamentos sobre a terra e tem por clímax a volta pessoal de Cristo, a destruição dos inimigos de Deus, Apocalipse 19, versos 11 a 21, e o estabelecimento do seu reino, Apocalipse 20, versos 1 a 6. Verso 17, livramento, um meio de escape. É possível que aqui se profetize a vinda do Salvador, que no Monte Sião, em Jerusalém, viria a oferecer-se como libertação do pecado e das suas consequências eternas. Verso 18, ninguém mais restará. Aqueles que restaram, verso 14, de Judá, levantar-se-ão como fogo ardente da ira divina para consumir Edom, e não lhe deixarão um único sobrevivente. Embora Edom fosse poderoso nos dias de Obadias, da perspectiva de Deus, essa nação não é nada. O Senhor o falou. Semelhante a uma assinatura, essa oração enfatiza a determinação das intenções de Deus. O próprio Deus se comprometeu. Os edomitas praticamente foram extintos no mundo de hoje. Verso 19. Deus promete ao seu povo que as fronteiras do reino davídico serão restauradas no sul, o monte de Esaú, no oeste, Filístia, no norte, os campos de Efraim e de Samaria, e no leste, Gileade. Verso 20. As fronteiras do reino davídico não serão apenas restauradas, verso 19, mas também estendidas até alcançar Sefarad ao norte, entre Tiro e Sidom. Sefarad, essa cidade foi mencionada em 1 Reis 17:9 e em Lucas 4:26, sob o nome de Sarepta. Verso 21, salvadores. O povo de Deus transformado de fugitivo, verso 14, em libertador,
irá reinar sobre aquele que antes era o território do inimigo. O reino será do Senhor. Embora toda a realidade criada já pertença ao Senhor agora. Salmo 47, 2, 145, 13. Obadias está aqui ressaltando um aspecto diferente, que o reino será do Senhor quando ele julgar os seus inimigos e libertar o seu povo definitivamente. Deus será tudo em todos e o seu povo glorioso e triunfante reinará para sempre com ele. Nessa promessa, Judá encontrou esperança para um futuro sem qualquer perseguição edomita. Aqui também a igreja encontra esperança para o futuro, quando então o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11, verso 15. Que lições Obadias tem para nós hoje? 1. A história do caráter de Esaú e o orgulho de seus descendentes é uma lição para toda família ou nação motivada pelo orgulho. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. 2. Nesta terra o orgulho não será glorificado para sempre. Como tu o fizeste, assim se fará contigo. Verso 15. 3. A justiça e a bondade de Deus terão a palavra final. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. Verso 17.